Você é casada ou tem namorado? Só acena com a mão. Você mataria o seu marido pela casa? Não. Você mataria o seu marido pelo carro? Não. Você mataria o seu marido pelo cachorro? Sim? Mil 1922. Tudo começa quando uma família do campo tem decisões e conflitos difíceis entre sair da fazenda para morar numa cidade grande ou permanecer. Mas após uma decisão insensata do marido, tragédias e catástrofes começam a surgir adiante. Bom, galera, esse é mais um filme baseado nos contos de Stephen King. É um dos pouquíssimos livros que eu nunca consegui achar. Então eu não vou fazer comparações, não sei o quanto foi extraído dos livros para o filme, sendo porque, se baseia aqui num drama, Para quem aí não tem muito conhecimento das literaturas do Stephen King, sempre vai achar que ele escreve só apenas obras baseadas em terror, em horror. Não. Ele sabe, ele tem a mão boa para ficção, ele tem a mão boa para drama, e aqui é um drama. E aqui nós temos na direção o Zach Riodich, o australiano. Ele tem um bom filme de As Horas Finais, ele tem um razoável, para não dizer ruim, Cascavel, que está na Netflix e tem crítica no canal. Aqui ele tem a mão muito boa, ele sabe usar a câmera subjetiva, em longa distância, ele sabe focar na hora que tem que focar nos personagens, o plano de fundo, a mudança de clima que também ajuda muito na hora que ele está utilizando a câmera, e ele consegue sempre trazer um tom graduado, Tanto pela parte pequena do horror, que tem o início, e depois pela parte dramática. Ele erra pouquíssimo aqui, mas é uma história que para muitos não é muito convincente, que ele não tem muito a ver, É como eu disse, você tem que comprar a ideia do filme, que é pela parte dramática. O primeiro ato desse filme é muito manipulador, é um horror, que já se inicia com uma tragédia. A mulher quer sair do campo, ela quer viver na cidade grande, as terras são delas, ela quer vender, e o marido é contra isso, e uma atitude insensata acaba ocasionando muito do que vai se repercutir durante a história. Então, é um primeiro ato bem obscuro, É uma coisa bem cruel, mas ele acaba convencendo. Algumas coisas são trazidas antes que esse ato se inicie, que vão trazendo formas, atitudes bem convincentes. Já o segundo ato é uma coisa que é sobre descontrole, O personagem principal começa a perder o controle de tudo. Ele perde o controle do filho, ele perde o controle das terras, da casa, até da mão, ele perde a mão. Então ele começa a ter um declínio aqui, que vai trazendo entre camadas, entre blocos, que o personagem vai ali vendo que tudo que ele acabou fazendo lá sobre a tragédia acaba lhe trazendo ações e reações muito ruins. São impactos bem negativos que vai retratando sobre sua caída dentro da história. E isso é bem trabalhado nesse segundo ato, porque não é uma coisa rápida, Há algumas ondulações, muitas variações, onde o personagem tem os seus diálogos, que ele acha que não, que dá para resolver isso, que não é necessário dinheiro, que tudo vai ficar numa boa, mas não fica, Há um preço muito alto a se pagar do que ele acabou fazendo lá no começo, e isso vai trazendo de uma certa forma que mesmo que ninguém descubra o que ele fez, ou boa parte não descubra, ele vai sofrendo, Ele não vai só sofrendo por dentro, mas também por fora. Tudo vai trazendo ruínas ao redor dele, até que chegue um momento que ele fica sem saída, fica dentro de um buraco. E aqui também há outros subtramas e um trabalho que vão dando um tom mais graduante. Há uma certa nojeira entre ratos, eu nem vou lançar a foto, a imagem disso. Há algumas alucinações que ele começa a ter e algumas besteiras de outros personagens que vão servindo de mecanismo para que o trama inicial tenha um meio e um fim. Então são várias coisas que são jogadas através do personagem que ele entra em ruínas. A maioria é que convence,
mas algumas eram desnecessárias, poderiam ter trazido outras formas. Já o terceiro ato, para quem assistiu o filme sabe que no começo ele está escrevendo, né? Ele está se confessando ali. E o terceiro ato é o ponto final de tudo, onde ele vê que não tem mais o que fazer e mais uma alucinação é criada e é o fim de tudo, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque o filme ele traz um certo corte, mas dá para entender o que é, que o personagem morre por ali mesmo. É um terceiro ato convincente, é bem original, mas não é brilhante. Já pela parte técnica, como eu disse, não dá muito para comparar o livro com o filme, porque eu não li o livro. Algumas pessoas falaram que tem 80% extraído no filme, que o final não é totalmente trabalhado, eu acredito. Mas vamos esquecer o livro e o roteiro. O roteiro ele é bem escrito pela parte dramática, né? Há um desenvolvimento no personagem principal, que ele vai tendo um declínio, e isso vai sendo trazido bem convincente, porque vai sendo trazido por etapas, né? Aos poucos ele perde isso, ele perde o controle daquilo. Então é um roteiro bem escrito. Mas eu acho que o finalzinho, mais 5 ou 10 minutos, poderiam ter sido trabalhados para dar mais um tchan na história. Porém, isso não é trazido, então o roteiro, ele acabou dando umas derrapadas no meio e o final não teve uma grande conclusão. Já em outros elementos, como eu disse lá no começo da crítica, a câmera aqui, na forma que eles usam a câmera, é excepcional. Visualmente o filme é muito agradável e consegue elevar o tom. A trilha sonora ela está bem constante aqui e ela é usada muito pela parte do personagem principal, em seu declínio, em suas ruínas. E ela força a barra algumas vezes que você, mesmo não querendo ter pena do personagem, você acaba tendo. Então ela é usada de uma forma bem exaltante e funciona, mas às vezes exagera. Já o personagem interpretado pelo Thomas Jane, ele é o principal de todos aqui. Tudo é causado por ele e todas as coisas ruins, claro, são através dele. É um personagem que se dá muito bem. Se você for pegar o ator, ele se esforça o máximo, o sotaque caipira é bem original, as suas atitudes, o seu olhar ali quando ele está maquinando alguma coisa, ele é bem manipulador e ele gosta muito, sabe, de dialogar ali para tentar convencer os outros. Ele sempre tem ali uma frasezinha que acaba convencendo o outro personagem. Porém, eu achei que o roteiro poderia ter trazido na parte melancólica um pouco mais elevada dele. Algumas coisas que ele cai demais em contradição. E então, não sei, faltou um pouquinho trabalhar no meio. Mas ele é um dos melhores dentro do elenco. Ele sobressai muito bem e ele é que faz o filme empurrar ali adiante. Ele não compromete, é um dos melhores. Já o personagem interpretado pelo Dylan Schmidt. O Dylan Schmidt. Bom, galera, o ator ele até convence com as suas protagonizações, mas o roteiro trata o personagem como um ingênuo, um bocó, atitudes e ideias não são muito aceitáveis através dele, os caminhos que ele percorre. Apesar de ser um personagem para empurrar o trama através do personagem do pai, poderiam ter trazido de outra forma. Isso deve estar no livro, mas não sei, não convenceu muito. É até melhor eu nem ler o livro. Mas é um personagem que ele tem objetivos próprios que são aceitáveis, mas por caminhos bem contraditórios. Já a personagem interpretada pela Molly Parker, ela aparece pouco, mas acredite, o pouco que ela aparece, ela consegue ser mais sustentável do que outros personagens que estão há mais tempo na história. E até alguns que são até coadjuvantes, mas têm grande impacto. Ela tem boas intenções, ela tem os seus objetivos e depois o roteiro acaba descartando ela, mas no momento ela não compromete. E por último, o personagem interpretado pelo Neil McDonough. Ele aparece pouco, mas ele tem duas participações muito boas pela parte dramática. Ele está com raiva, ele tem uma perda total também dentro da história através de um outro personagem. Ele acaba respingando nele, é claro, mas ele consegue transmitir isso de uma forma que é original também. É um personagem que é colocado para pontuar ali entre os subtramas, funciona. Mas achei que às vezes não era muito necessário também trazer esse tipo de personagem. Mas como é mais pela parte funcional do núcleo central da história, ele não compromete. 1922 é um filme que traz um arco dramático. Há um horror, há algumas alucinações, mas o filme é baseado na parte dramática. Não espere ver um filme aqui de terror. Esqueçam,
É um filme que vai tratar muito sobre um declínio de um tal personagem, o preço que ele está se pagando pelos atos que ele cometeu lá no início, né? Pelo crime. Então é um filme que se baseia muito em declínio do personagem. É um filme que tem, pela parte técnica, muito bem desenvolvida em todos os elementos. E apesar do roteiro ser meio, né, ali fragmentado, ele até que consegue sobressair bem, trazendo até um finalzinho meio não muito brilhoso. E eu não poderia trazer outra nota, como 6.9. É um filme assistível, acreditem. Mas você tem que comprar a ideia do filme, da história e não tentar cochilar em alguns momentos. 1922 está na Netflix já tem algum tempo, viu galera? É uma crítica meio atrasadinha, claro, né? Já tem muito tempo que esse filme saiu. Mas eu esperei muito o livro sair, não achei, né? Não achei o livro. Então estou soltando a crítica, eu assisti recentemente, mas eu recomendo sim. Vale a pena assistir desde que você compre a ideia do filme. Chega, né? Bora? Bom galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.